Olá, bom, eu sou João Pereira Loureiro Júnior e o meu trabalho, intitulado Do Seringal à Terra Caída, a Amazônia Infilmável no Processo de Adaptação da Literatura ao Discurso Televisivo, é um trabalho que parte, é um recorte da minha tese de doutorado, qual estou desenvolvendo, tendo orientação do professor Carlos Augusto Nascimento Sarmento Pantoja. Bom, e ele é um trabalho tem como proposta discutir as representações sobre a Amazônia a partir da categoria do infilmável, enquanto uma suposta impossibilidade em retratá-la na TV, não pelos mecanismos de tradução, mas por uma escolha excludente que a enfeita para construir delas uma visão deturpada. A proposta aqui é justamente, em palavras resumidas, trazer um pouco essas representações sobre a Amazônia a partir de um produto televisivo, tentando discutir o conceito de uma construção de categoria, né, que é o infilmável, enquanto essa impossibilidade, mas não a impossibilidade técnica, né, justamente esses mecanismos de tradução, mas sim pela questão mesmo do discurso, né, daquela Amazônia que eu quero representar, dessa Amazônia enfeitada que a gente vê do trabalho de adaptação, como ele aconteceu, que a gente vai ter o livro Terra Caída, do José Potiguara, e o Seringal, do Miguel Ferrante, como bases para a construção de um produto televisivo, ou seja, duas obras literárias que servem de base para a construção da minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, da Glória Pérez, de 2007, um produto produzido pela Rede Globo. E aqui a proposta é justamente trazer à tona a discussão sobre essa representação dessa Amazônia, né, essa Amazônia mostrada na TV como um produto, né, a ser vinculado de uma maneira em que a gente possa perceber esses mecanismos do infilmável, não só não apenas num caráter técnico, mas sim para além. E aí, claro, para isso a gente vai trazer alguns autores. A base teórica desse recorte tem como Guimarães, por exemplo, que é um autor que pesquisa, é um pesquisador que trabalha na área do trabalho sobre as séries, as minisséries, né? Ele faz um trabalho de 95 que traz esse resultado, como resultado justamente a visão sobre isso, né? Para ele, inclusive, aí eu trago uma citação justamente para a gente contextualizar. O texto literário ele desempenhou um papel peculiar nos programas de ficção veiculados pela TV. Desde a instalação da televisão no Brasil, os programas de maior prestígio e audiência das diversas emissoras regularmente realizam adaptações de textos literários. Eu trago esse recorte do trabalho do Guimarães para a gente contextualizar a seguinte questão. O cinema, historicamente, ele tem uma vinculação, uma relação inerente, uma relação muito próxima da literatura, né? Tanto é que o cinema, nos seus primórdios, ele trabalha muito com uma base literária para construir narrativas. A filiação do cinema é uma filiação narrativa, uma das filiações mais importantes, né? Justamente contar uma história. A TV, ela também traz esse mesmo caráter, essa mesma essência, né, de buscar nos textos literários esses produtos que eles vão reconstruir na TV como forma justamente de contar uma história. E aí, claro, isso nos primórdios tem esse caráter de narrar algo, de contar uma história narrativa, e o texto literário pronto, ele acabava facilitando na construção, inclusive, de roteiro, né, nesse processo de adaptação. Esse é um dos primórdios que a gente pode entender essa concepção. A produção e disseminação de produtos audiovisuais de ficção voltados para a narrativa de reconstituição histórica cumprem um papel importante na consolidação de um discurso sobre a memória nacional, em certa medida hegemônico. Então aqui a gente tem justamente a questão da produção desse produto audiovisual de ficção, só que nesse sentido do seu papel enquanto porta-voz de uma história. A gente está aqui contando uma história, né, justamente a partir de um contexto histórico que vai servir de base para eu narrar aquilo que eu pretendo narrar enquanto produto televisivo. Então o interessante aqui são dois pontos. Primeiro, é esse produto se basear na literatura para legitimar essa narrativa televisiva, no caso aqui deste trabalho, e também a reconstituição histórica. Quando eu me baseio numa obra que tem um caráter histórico muito forte, eu também estou trazendo uma legitimação para esse produto, né? Agora, como ela acontece? O legitimar não quer dizer que o produto represente de maneira equilibrada esse lugar, esse espaço, ou essa própria narrativa, né? Que a gente vai ver justamente como resultado da minissérie, como produto que veio da adaptação dos textos bases. Bom,
E aí, claro, é importante discutir a categoria do infilmável, né? A categoria do infilmável é um processo que ainda está em construção na minha tese, no sentido da gente discutir como esse infilmável ele surge para além da discussão da técnica, daquilo que eu não posso filmar, né? Eu trago aqui justamente um fragmento da pesquisa que tenta trabalhar em torno desse direcionamento, né? Infilmável, que por motivos diversos não se pode filmar. E essa acepção, além de rara, pois se trata de um verbete de uso recente, é bastante ampla e não abarca o sentido essencial que pretendemos delimitar em nosso trabalho sobre o infilmável, como a impossibilidade em se adaptar a obras literárias para o cinema devido a fatores no trato do texto de origem e sua tradução para outra linguagem. Ou seja, aqui a ideia é pegar essa categoria, construir o infilmável enquanto uma categoria, não de pensar a questão técnica, a questão do impossível, daquilo que eu não consigo filmar, porque por uma questão estética, digamos, de um texto literário que tem uma densidade muito profunda, né, entre aspas, no sentido de que não se trata apenas disso, o infilmável é aquilo que, na verdade, eu não pretendo colocar na construção, na reconstrução desse discurso. Então, eu tenho um livro, eu vou trazer ele em uma outra linguagem, eu vou reconstruir, eu vou adaptar esse texto, mas o que é que eu pretendo fazer com ele? É o que a gente vai tentar perceber justamente na minissérie Amazônia, como ela serve de base para essa ideia, né, do infilmável como aquilo que não se quer, é uma opção da produção, é uma opção do autor que produz essa obra, né, a partir de isso é importante. Por quê? Entra a questão da fidelidade, da infidelidade. Né? A quem, né, a Ribas propõe a seguinte concepção: a quem os questionamentos, né? A quem tem que ser fiel uma adaptação? Ao argumento, à intenção do autor, aos detalhes, aos personagens, ao estilo, à ação? O conceito que associamos ao assunto da fidelidade tem uma carga moral evidente que revela a importância que damos a essa questão. Ou seja, há toda uma relação muito presa ainda na nossa ideia de que essa adaptação ela tem que estar relacionada, ela tem que estar presa a alguns elementos do texto base, né? E isso acaba tornando a obra que vai ser o resultado desse produto, né, desse produto literário, uma obra presa a determinados características. Ela precisa ter isso ou aquilo. Quem é que determina o que ela precisa ou não? Ou quem determina o que é ou não uma obra, né, uma obra boa, né? Porque aí a gente acaba trazendo a questão da qualidade, né, para um campo de uma comparação entre duas linguagens distintas. E isso é um grande equívoco que acontece, muito comum isso acontecer, né, dentro da minha pesquisa. Eu trago justamente uma análise sobre esse tipo de comparação no campo, por exemplo, da crítica cinematográfica, onde é muito comum você ver essa comparação constante, sempre é melhor em detrimento ao outro. Isso é um problema muito sério que a gente tenta trabalhar justamente a partir dessa concepção. Ir além do infilmável enquanto produto técnico, enquanto resultado de questões técnicas. E outro autor que é fundamental nesse trabalho é justamente Benjamin, que na tarefa do tradutor nos traz um pouco dessa essência da ideia, né, da ideia base dessa questão do traduzir, né? Esse traduzir vai além daquilo que é proposto no texto para a gente pensar justamente a essência desse processo adaptativo, né? Como é que ele funciona para além da questão mesmo pura de uma tradução direta. Então, esse fragmento aqui ele tenta contextualizar nesse sentido, né? É mais do que evidente que uma tradução, por melhor que seja, jamais poderá ser capaz de significar algo para a original. Entretanto, graças à sua traduzibilidade, ela encontra-se numa relação de grande proximidade com ele. E, de fato, essa relação é tanto mais íntima quanto nada mais significa para o próprio original. Pode ser denominada uma relação natural ou, mais precisamente, uma relação de vida. Ou seja, essa tradução ela tem uma relação profunda com esse material, né? Mas esse resultado do processo adaptativo de uma série, por exemplo, como a Amazônia, ela nasce desse sentido de influência que a gente percebe na própria obra, que é a que a gente chama no campo da adaptação obra de partida, né? Ela nasce com essa influência, ou sofre desse problema da influência, né? E quando a gente percebe a construção desse produto, a gente percebe que há elementos de traduzibilidade que não se constroem de maneira não adequada no sentido
da forma técnica, mas sim adequada no sentido do seu discurso, né? Quando você, de alguma maneira, você desconstrói todo o sentido dessa traduzibilidade, né? Todo o sentido dessa traduzibilidade. A tradução, ao mesmo tempo que desarticula e desfaz o original, revela que o original esteve desde sempre desarticulado. A tradução mostra que a sensação de malogro que o tradutor sente está não no fato de a tradução ser considerada secundária, mas sim no malogro original, na desarticulação que já se encontrava no original. É uma proposição de Vieira que justamente traz a ideia da relação da tradução com o seu original. Porque essa ideia de desarticulação ela é necessária justamente para a gente perceber o quanto as obras têm, ao mesmo tempo, elas têm uma relação necessária entre si, mas ao mesmo tempo elas precisam construir um caminho de independência, né? E a ideia aqui é justamente pensar como esses caminhos são construídos, né? Uma coisa é você fazer uma adaptação de um texto literário, como acontece, por exemplo, com algumas obras em que há uma divergência grande desses fatores, porque a ideia é justamente essa do autor da obra de chegada, é construir algo diferenciado. No caso da minissérie Amazônia, diante acontece justamente essa ideia dessa tradução, né, que acaba de alguma maneira desconstruindo todo a base no qual há uma relação muito próxima entre aquilo que é traduzido e o objeto, né, original e o seu objeto de chegada. E aí a gente vai ter em Vieira mais uma citação sobre que nos traz essa proposição de que não existe tradução no sentido de resgate. Ela sempre será um suplemento, um acréscimo que nunca complementará o original, posto que é irremediavelmente incompleto. Ou seja, esse produto ele precisa pensar nessa relação, né, de independência, de ser, né, uma questão mesmo de pensar o que ela é, sem sofrer a influência desse produto original. Ela é porque ela é. Ela não precisa ser porque ela parece ser uma obra de partida, né? E aí é essa alternativa da Amazônia, e a gente traz ela já para o domínio da Amazônia infilmável, a obra específica em si. O que a gente vê na Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, da Glória Pérez, é um produto televisivo que, na verdade, sofre desse problema. Ela tenta se desvincular e ser algo, mas, ao mesmo tempo, essa essência está presa não necessariamente ao material de partida, mas a um discurso que se quer construir. E a gente, claro, tem que ter noção de que esse discurso ele é destinado a um público. Mas, claro, é importante que nós tenhamos façamos esse caminho de pavimentar, olhar como pesquisador, para que a gente possa justamente trabalhar isso com as outras pessoas, fazer com que a gente perceba que um produto televisivo ele não é um produto neutro de ideologias ou de pensamentos. No caso da minissérie Amazônia, essa Amazônia infilmável seria o quê? Eu trago a ideia de Amazônia infilmável justamente para a gente pensar o seguinte: existe uma Amazônia que é filmável, que é aquela que eu posso ver, que eu pretendo mostrar, que eu quero ver como idealizada, e existe uma Amazônia que eu não quero filmar. É essa Amazônia infilmável que surge aqui como um caráter de resistência. É essa Amazônia que a gente precisa ver além do texto televisivo, além do produto televisivo resultado da adaptação do texto. Então a gente tem alguns tópicos importantes, como ela é representada do livro à minissérie. A gente vê o espaço amazônico na minissérie como um mero pano de fundo. É o primeiro tópico que a gente observa aí. A Amazônia, ela figura não apenas como um espaço um espaço essencial de existência daquele ser que vive na Amazônia, mas ela é apenas um pano de fundo. Tanto é que ao longo da minissérie, dos 55 capítulos da minissérie, a gente percebe sempre figurações dessa Amazônia de uma perspectiva como realmente a história poderia se passar em qualquer lugar. Outro ponto, os personagens que são protagonistas nos dois livros, tanto em Seringal como em Terra Caída, eles de alguma maneira, eles são representados como coadjuvantes. É uma opção do autor? Sim, é. Mas essa opção do autor não é apenas porque eu tenho que falar sobre Galvez, eu tenho que falar sobre Plácido de Castro, ou eu tenho que falar sobre Chico Mendes. Não é apenas por isso, é porque realmente me interessa excluir um personagem que mata um coronel dentro de um contexto de período da borracha, e desaparece, como acontece no Seringal, né? O personagem do Toinho desaparece na mata quando ele mata
de uma maneira intempestiva, de uma maneira que a gente tenta compreender, mas que é uma profundidade, uma densidade psicológica que não se coloca quando o personagem é transposto para uma outra linguagem. Mas aqui não é o sentido da angústia, da influência desses elementos, mas sim do porquê que o Toinho passa a ser infilmável. O Toinho filmável é aquele Toinho recatado, aquele Toinho que fica parado, não faz nada, não age nesse espaço amazônico, como acontece na minissérie. Já no espaço da literatura do personagem de Seringal do Miguel Ferrante, ele é muito mais profundo, ele é protagonista e ele cai desse papel. A promessa do título da minissérie também é outro ponto que é interessante, né? A gente tem aqui uma minissérie baseada em 2 obras literárias, né, importantes da nossa literatura, mas que na verdade essa promessa já do título já nos deixa um pouco com o pé atrás, que é justamente você se vincular, ou você na verdade situar a Amazônia de Galvez a Chico Mendes. Você situa ela nesse espaço, você já está delimitando essa Amazônia para esses personagens, tendo aí ao meio Plácido de Castro, outra figura histórica importante, mas que figurando entre esses 3 fases e esses 3 personagens, a gente vai ter justamente essa Amazônia que é vendida como uma promessa de que é essa Amazônia que eu quero vender. A Amazônia, aí eu vou para o 3º tópico, a documentada, esses excessos e estereótipos dessa Amazônia surgem quando eu vejo essa Amazônia, esse espaço amazônico como pano de fundo. O que é que acontece? Eu estou justamente vendo essa Amazônia como se fosse num documentário. Eu pego planos do alto, eu pego imagens do alto. E é interessante porque aí já nos leva para o próximo tópico, que é a concepção de chegada. A história, né, é narrada pela Glória Pérez, pela construção da minissérie, de quem chega, da chegada. Sendo que nos livros, por exemplo, no livro do Miguel Ferrante, também no livro do Potiguara, a gente vai perceber uma Amazônia que nasce a partir do ponto de vista de um narrador que já se faz presente nessa terra. E aí na minissérie você tem uma construção de um personagem que é do Terra Caída, mas que ele está chegando, sendo que essa chegada é narrada no livro de uma outra concepção. E aqui não se trata apenas de pensar esses elementos, né, justamente da influência, da diferença. Porque não foi fiel, não. É justamente porque eu pretendo mostrar a Amazônia de quem chega, nunca de quem está lá e conta essa história. A história. E para finalizar, mais alguns pontos que eu separo é a revelação metonímica da abertura. Eu faço uma análise dessa abertura. Por quê? Porque ela mostra muito o que é a minissérie. É o que ela finge que é algo, mas que ela não é realmente. É uma Amazônia enfeitada, é uma Amazônia que foi descaracterizada. É um tipo de Amazônia? Mas ela não é a Amazônia ou as Amazônias que nós vivenciamos no dia a dia. Então você tem uma abertura em que a revelação você vê a Amazônia, a câmera percorre todo um campo verde que você imagina ser um campo verde. Ao final você percebe que a câmera abre e mostra uma árvore onde se retira o látex, né, onde vê todo o período da borracha ali representado numa imagem só. Né, e ali a marca do homem tirando essa... Ou seja, há uma revelação de uma parte para depois nos contar o todo, justamente como forma de nos ludibriar. A trilha sonora também é algo que foge um pouco desse contexto, porque são poucas as músicas que realmente têm uma concepção, né, que você percebe estar dentro da narrativa dessa Amazônia real, né, dessa Amazônia que nós chamamos de real. A reconstrução deturpada da história é outro ponto interessante, porque a história, ainda que seja baseada em personagens históricos, ela é romanceada e acaba se perdendo ao longo da narrativa, né, tornando inclusive a própria narrativa televisiva cansativa. Os personagens, como eu falei anteriormente, por exemplo, do livro, são reduzidos a mera figuração e caricaturas. Né? Você tem ali o Toinho, que talvez seja a principal representação. O Toinho perde essa caracterização. E a história da Amazônia, com caráter mágico, o Boto surge como conquistador. Esses elementos precisam estar presentes? Precisam, mas eles precisam ser vistos de uma perspectiva mais humana. E na minissérie Amazônia, a gente não percebe isso. A construção enquanto um produto, um discurso que se quer vender um tipo de Amazônia. Então esse é o meu trabalho, as referências dele de alguns das... E eu agradeço a todos.